7, 10 e 16 da manhã. Assunto que falaremos hoje, né, será sobre funções do segundo grau, tá? Vamos lá. Então, pessoal, nas aulas anteriores a gente trabalhou já um pouco, né, essa questão de funções do primeiro e do segundo grau, tá? Deixa eu abrir a tela aqui. Vamos ativar a caneta. Vou colocar uma cor aqui, mas... Então, pessoal, a função de primeiro grau, né? A função de primeiro grau, opa, nós tínhamos lá uma fórmula, né? No caso da função de primeiro grau, tá? Função de primeiro grau. Nós tínhamos a fórmula que falava que f de x, né? É igual a x mais... Quem lembra? Alguém lembra? B. Mais b. Deixa eu liberar aqui a entrada de mais um aluno. Quem que é? O Vaida. Fala, Vaida. Apareceu? Acordou aí, Vaida? Vaida, tô preocupado com você, hein, meu amigo. Sua situação não tá muito boa, não, hein? Mas depois a gente conversa sobre isso. Tá? Então, nós temos também agora a fórmula, né? Que é o que a gente vai trabalhar agora, né? De função do segundo grau. Né? Que diz que f de x, né? É igual a x ao quadrado mais b mais c. Disso aqui vocês lembram também? Sim ou não? Se não falou nada, então por que lembra? Então, assim, essa fórmula aqui, né, é que define, né, uma função de primeiro grau. Já essa define a função de segundo grau, e essa define a de primeiro grau. Né? A diferença aqui, gente, é que nós temos aqui um novo termo, né, que é a letra C, e temos aqui o nosso ax elevado ao quadrado. Né? Então, assim, essa potência aqui é o que define o grau, né, da função, né, ou da equação, seja o que for, que você estiver trabalhando. Professor, tem a de terceiro? Tem, né? Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, f de x igual a x, né, ao cubo mais b mais c. Né? Estaria falando aí de uma função de terceiro grau, mas não é o que a gente vai trabalhar agora. O que a gente vai trabalhar agora é a nossa famosa função de segundo grau. Deixa eu apagar aqui que agora a gente vai fazer umas anotações bem importantes, tá? Prestem muita atenção na aula de hoje, gente, porque assim, o formulário que eu já coloquei lá para vocês responderem, né, que vai valer 2,5 pontos, né, essa atividade com peso de prova, tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Então, presta atenção na aula de hoje que vocês conseguem fazer lá, com certeza, a atividade. Né? Então, temos aí, ó, vamos colocar aqui de novo, né, a lei de formação de uma função, né? A fórmula de uma função de segundo grau. Então, ax ao quadrado, né, mais b mais c. Né? Então, temos que esse x aqui, gente, né, ele é o modo, né, esse x, né, nada mais é que o próprio y. Né? Então, esse x aqui, nada mais é que o próprio y, né? Tanto é que quando a gente vai fazer o cálculo, né, a gente define y igual, né, mais ou menos isso, ó, y igual a x ao quadrado, né, mais b mais c. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor isso também. Tá?
Então aqui, logo a fórmula se torna y, né, que é o que eu coloquei agora aí, né, igual a ax ao quadrado mais b mais c, né? Então, uma vez definido o valor de x, né, esse valor fará parte de todos os x da forma, né? Por exemplo, se eu definir em algum momento, né, que x é igual a 2, né, quando eu for substituir na minha fórmula, né, todos os x aqui, ó, da fórmula, por exemplo, eu pego lá mais ou menos isso aqui, ó, x ao quadrado mais 4x, né, menos 2 igual a zero, tá? Vocês lembram dessa fórmula aqui, gente? Sim ou não? Pessoal? Gente, Lembro. quem é essa fórmula aqui? Pessoal, que fórmula é essa? Olá, tem alguém na aula de hoje? Qual é essa fórmula, gente? Vamos lá, responde aí. Bhaskara, gente. Bhaskara, fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. De Bhaskara. Acho que tem um H aqui, se eu não me engano. Fórmula de Bhaskara, tá? É a fórmula de equação de segundo grau, beleza? Não pode esquecer desse detalhe, gente. Eu posso, de repente, fazer uma pergunta, né, sobre conceito, tá? Dada a fórmula a seguir, qual o nome dessa fórmula? Bhaskara ou fórmula de Pitágoras? Eu posso perguntar isso numa prova, né? Então é importante vocês saberem, né? Bater o olho, poxa, aqui eu estou falando de uma fórmula de Bhaskara, entendeu? E aí, gente, no caso do plano cartesiano, ou do plano cartesiano não, de uma função de primeiro grau, nós sabemos que trabalhamos com retas, certo? Lembra disso, né? Já no caso de uma função de segundo grau, né, nós trabalharemos com concavidades, né? Ou, por melhor dizer, parábolas, tá? E aí, gente, né, essas parábolas, deixa eu apagar aqui, elas vão ter, né, algumas particularidades. Por exemplo, ela pode estar assim, no meu plano cartesiano, ou ela pode estar assim. Isso vai depender muito, né, do que a função vai estar me falando. Beleza? Então, assim, nesse caso aqui, ó, com concavidade para cima. E nesse caso aqui, concavidade para baixo. Beleza? E aí, o que define, né, como essa concavidade vai estar, né, exposta no meu plano cartesiano, né? Quem que vai definir isso aqui, né? É o A. É o A. Vocês lembram que se o A fosse negativo, né? Vamos pegar aqui uma situação mais ou menos assim, ó. Quando o A é negativo, a minha reta está assim, no plano cartesiano, né? Já quando o A está positivo, ela está desse jeito, tá? No caso, né, dessas concavidades, quando ela estiver assim, ó, com a boca para cima, né, a concavidade para cima, boquinha para cima, né, o A é positivo. Quando ela tiver com boquinha para baixo, o meu A é negativo, tá? Né? Mais A e menos A, tá?
Quando vocês pegarem lá a função, né? Vocês olharem a função, eles vão te dar a função, né? Se vocês baterem o olho e o A for negativo, né? Primeira coisa, poxa, a minha concavidade ela tem que estar com a boca virada para baixo, tá? Se vocês fizerem os cálculos, o A for negativo e ela tiver desse jeito aqui, ó, tem alguma coisa errada lá no cálculo de vocês, tá? Então vocês vão ter que ter muita atenção nisso. Beleza? Tá claro até então, pessoal? Alguma dúvida? Gente, Não. eu vou fazer essa anotação, tá, para vocês, que eu acho importante vocês anotem aí, tá? Então vamos lá. Se o valor do A for positivo, né? Concavidade para cima. Né? Se o valor, né, do A for negativo, concavidade para baixo. Anotem isso que é muito importante, gente. Isso aqui pode auxiliar vocês na hora de resolver, né? É, ou seja, pode auxiliar vocês em saber se o que vocês jogaram no plano cartesiano está certo ou está errado, tá? Então, o valor do A, ele define tudo aí nesse ponto. Então, vamos lá, continuando. Posso apagar aqui, gente? Não, calma aí. Copiando aqui. Beleza. Pode apagar, professor. Pode? Beleza. Então, vou apagar aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar uma situação mais ou menos assim, hipoteticamente falando, tá? F de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Tá? Existem algumas condições, gente, que tem que ser levado em consideração, tá? Por exemplo, o A, tá? Para eu conseguir resolver uma função de segundo grau, o A ele tem que ser diferente, né, de zero, né? Se ele for igual a zero, eu já não tenho mais uma condição aqui de função de segundo grau, tá? Para ser resolvida. Né? O A, ele tem que ser diferente de zero. O B, ele pode ser igual a zero? Pode. O C, que é o termo independente, ele pode ser igual a zero? Pode, tá? Então, isso aqui são algumas condições, né, necessárias para avaliar uma função de segundo grau. Beleza? Feito isso, né, fiz essa avaliação, agora o que eu vou fazer? Eu vou separar, né, os meus termos aí, né, os meus valores, né? Vou fazer a identificação do A, do B e do C. Alguém saberia me dizer quem que é o A aí? Vamos lá, tempo! Alguém saberia dizer quem que é o A? Um. O 1, exatamente. O X está sozinho, ele vale 1. Positivo ou negativo? Positivo. Isso aí. E o B? 6 negativo. 6 negativo. E o C? 5. O 5. Beleza, separei aí os meus valores, né? Fiz a identificação do A, do B e do C, tá? E agora, gente, nós temos algumas situações bem importantes. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar algo para vocês importante aqui, ó. Né?
Gente, a reta das abscissas, quem que é no plano cartesiano? Alguém saberia me dizer? Olá, pessoal. B. É o X, gente. Ó, plano cartesiano, X e Y. Beleza? Não pode esquecer disso, ó. Plano cartesiano, X, abscissas ordenadas, Y. A junção dos dois pontos, ele me dá as minhas coordenadas. As minhas coordenadas, ela é tomada de X e Y. Beleza? Isso vocês lembram, né? Então aqui, ó, eu tenho o meu Y, né? Aqui eu tenho o meu X1 e o meu X2. E aqui embaixo, ó, né? Quando eu traçar uma parábola, vamos mudar a cor aqui para melhor identificar. Amarelo aqui. Quando nós traçarmos a parábola, ó, vem aqui e faz aqui, ó, a volta. Esse ponto aqui, ó, é o meu vértice. Tá? Esse ponto aqui é o meu vértice, né? O famoso e conhecido vértice da parábola. Então eu venho aqui, ó, do infinito, faço a curva aqui no meu vértice, né? E vou para o infinito, né? Tá? E aí, olhando esse gráfico agora aqui, gente, me responde o seguinte, tá? O A aqui, ele foi positivo ou negativo? Pessoal, Positivo. por quê? Porque é, ele tá de cabeça pra cima, a parábola tá pra cima. A parábola está para cima. A minha concavidade tem abertura superior, tá? Concavidade tem abertura aqui, ó, em cima. Então, por isso, né, o meu A aqui nesse momento aqui, ó, ele era positivo. Meu A aqui é positivo? Sim. Ele vale 1, ele é positivo. Então, por isso que a minha concavidade, ela está com abertura, né, voltada para cima, tá? Gente, o mais importante, antes de começar a fazer cálculo, é entender o que vocês estão fazendo, tá? Sem vocês entenderem o que vocês estão fazendo, né, vocês não vão ter consistência, né, na resolução de uma situação problema, gente. Então, por isso que eu pergunto demais, gente, né, os nomes, né, o que cada coisa representa, porque a partir do momento que vocês entenderem isso, tudo vai ficar mais fácil. Agora, se vocês simplesmente forem lá resolver um problema, forem lá resolver um cálculo, sem entender, né, o que cada valor representa, o que cada símbolo representa, né, e o que cada situação representa, aí fica difícil, aí vocês não conseguem, né. Eu prezo muito a questão, né, do conhecimento da base do que eu estou fazendo, né. Para eu fazer um cálculo, eu tenho que saber o porquê de cada situação, tá? Então, por isso que eu pergunto bastante, gente. A partir do momento que vocês começarem a se ater, né, nos detalhes, né, nas resoluções e saber o que cada coisa representa, né, o que cada valor representa e de onde sai cada valor, acabou. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma de fazer nada. Pode ter certeza disso, né? Então vamos lá, gente. Né? Então a gente sabe aqui, ó, que teremos um ponto X, né? Teremos no ponto X, né, o meu X1 e X2, certo? E aí vocês sabem de onde sai esse X1 e X2, gente? Vamos ver se alguém consegue responder.
E aí? Saberia falar, Vitor? Sim ou não? Tempo para o pessoal do primeiro ano. Então nós temos aí, ó, os pontos x1 e x2, temos o ponto y e temos também, né, o ponto da, né, que é o nosso vértice. Que é exatamente esse ponto aqui, ó, que é onde faz a curva da parábola. Tá? Beleza? Então vamos lá. Temos uma situação, gente, duas fórmulas importantes, tá? Para eu achar esse ponto aqui, né, eu tenho que achar dois valores antes, que é o meu x vértice e o meu y vértice, que é exatamente onde vai fazer essa curva aqui, tá? Para eu achar o meu x vértice, né, eu tenho que usar uma fórmula, tá? Anotem aí, menos b sobre 2 vezes o a. E o do y vértice é menos delta, né, sobre 4 vezes o a, tá? Isso aqui é para me achar esse ponto aqui, ó. Eu tenho que usar essas duas ferramentas aqui. Tem como fugir disso? A do y vértice tem um outro caminho também, tá? No caso da do x vértice, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Tá? Não tem como fugir disso. Então, gente, vamos lá. Vamos pegar uma situação agora. Vamos supor, né? Tendo como base essa função que está aí em cima, como que eu acho o meu x-vértice? Tá? Dessa função aqui. Né? Eu tenho que jogar na fórmula aqui. Então, vamos lá. Ó. X-vértice, né? É igual. Menos b. Tá vendo? Eu tenho um menos aqui, gente, que eu não posso descartar. E nem tampouco o menos do valor do meu b. Esse menos aqui é fixo. E esse menos aqui é do meu valor b. Ele tem que vir junto. Não posso simplesmente jogar esse sinal fora, tá? Então, o 2 aqui é uma constante da fórmula, que não muda, né? E o meu a aqui vale 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Regrinha de sinais. Na multiplicação, menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Né? Então, o meu x vértice aqui, ó, realiza essa divisão, né? Eu achei o 3. Beleza, achei o valor do meu x vértice. E agora, eu preciso achar o valor do meu y vértice. Tá? Para eu achar o valor do meu y vértice, né, eu tenho dois caminhos. Ou eu uso essa fórmula aqui, só que para mim chegar nessa fórmula aqui, eu preciso usar, né, a formulinha lá, né, de Bhaskara, que envolve eu encontrar o valor do delta, né, que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Lembra dessa parte aqui? Né? Lembra sim ou não? Olá, gente, vocês lembram dessa parte? Né? Mas beleza, vamos lá. Como eu achei o valor do meu x-vértice aqui, ó, nesse momento, o que que eu posso fazer, gente? Eu venho aqui nessa minha fórmula aqui, ó, da função, e substituo no lugar do x esse 3 aqui, ó. Então, eu não falei que esse x aqui, né, é a mesma coisa que o meu y? Então, eu faço assim, ó, y é igual x ao quadrado, no lugar do x vai o 3, ó. 3 ao quadrado menos, tá? 6 vezes 3, certo? Mais 5. Vamos resolver. Resolvo primeiro essa potência aqui, ó.
3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Menos com mais menos. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, mais 5, né? Y é igual a 9 positivo menos 18 negativo, mantém o sinal do número maior e subtrai. 18 menos 9, 9, mais 5. Mantém o sinal do número maior e subtrai. Então, meu y aqui vai ser igual a menos 4. Achei o valor do y. Beleza? Professor, vamos tentar por essa fórmula aqui, para achar o valor do y? Vamos. Por que não? Deixa eu apagar aqui. Vocês têm que ter subsídios, vocês têm que ter caminhos, recursos. Por isso que a matemática, vocês conhecendo todos os recursos, todas as ferramentas, vai facilitar a vida de vocês e muito. Então eu venho aqui, ó, delta é igual b ao quadrado. Quem que é o b? Menos 6. Menos 6 ao quadrado vezes 4 vezes 1 vezes 5. Né? Qualquer valor negativo aqui elevado ao expoente par vai ser positivo. 6 vezes 6, 36. Né? Opa, esqueci do sinal aqui, hein? Não pode. Aqui é menos 4AC, tá? Não é vezes aqui, ó. É menos 4AC. Menos 4AC. Na fórmula. Então, vamos aplicar a regra de sinais. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Delta é igual a 36 menos 20, né? Tenho 16. Olha o valor do meu delta aqui. Achei o valor do delta. Agora eu pego essa fórmula aqui, ó, do x-vértice, e vou fazer a substituição, né? Deixa eu separar aqui. Então vai ficar assim, ó. X-vértice é igual menos delta, né? Menos 16, certo? Sobre 4 vezes o A que vale 1, tá? Então, x vértice, ou y vértice é igual, né? Menos 16, né? 4 vezes 1, 4. Agora eu faço essa divisão, né? 16 dividido por 4 é 4. Porém, o meu valor é negativo, né? Menos com mais menos. Então, o meu y vértice aqui é 4, ó. Então, aqui, pessoal, eu mostrei duas formas, tá? De vocês acharem o valor do y aqui, tá vendo? Né? Vocês podem substituir o x lá na fórmula, tá? Vocês vão achar o valor do y. Ou vocês podem utilizar aqui essa fórmula, né? Uma parte da fórmula lá de Bhaskara, né? Para achar o valor do y também, tá? E aí substitui nessa formulazinha aqui, ó, do y vértice, tá? Que é menos delta sobre 4 vezes A. Substituo os valores, né? Aqui, ó, delta menos 16, que foi o valor que a gente achou aqui, ó. E, professor, por que tá menos? Por causa da fórmula aqui, ó, tá vendo? Por causa da fórmula aqui. Tem que tomar cuidado com isso, ó, a fórmula aqui, ó. Né? Essa é uma constante da fórmula aqui, esse sinal. Pode mudar? Não, não pode mudar. Agora é claro, tem que observar o seguinte, vamos supor que o delta tivesse dado aqui, ó, né? Menos 16, um exemplo, tá? Menos 16. O que vocês teriam que fazer? Aplicar uma regra de sinais. Aí vocês iam colocar lá, ó, né? Y vértice igual a menos 16. E aí aplicar a regra de sinais, tá? 4 vezes A. Isso aqui eu tô só dando uma outra, né? Mostrando para vocês como seria se o valor do delta tivesse dado negativo. Tá? É claro que assim, existem algumas regras, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Isso vocês lembram, né? É uma regra lá de resolução de raízes. Né? Mas ficaria assim, aí o valor aqui daria positivo, né? Porque menos com menos, mais, né? Então, ao invés de menos 4, daria mais 4 aqui nesse caso. Tá? Então, beleza. Vamos lá. A gente achou, nós achamos aqui, ó,
o valor do x vértice, né, que é igual a 3, e achamos o valor do y vértice, que é igual a menos 4. Tá? Posso apagar aqui, pessoal? Gente, tira um print da tela aí. Posso apagar? Por mim, pode. Vou apagar só essa parte de baixo aqui, tá? Que é os valores que a gente já achou, eu já deixei separado aqui. A fórmula, por enquanto, eu vou deixar no cantinho aqui, tá? Só vou apagar essa parte por enquanto aqui. Então, gente, vamos lá. Agora, né, que nós temos os valores do x vértice e do y vértice, né? Vamos lá no nosso... Não, primeira coisa, ó. Lembrando, a gente tem o valor x vértice e y vértice. O que a gente precisa achar agora? X1 e x2. Como que eu acho o valor de x1 e x2? Tenho que resolver por Bhaskara. Tá? Qual que é a fórmula de Bhaskara? X é igual... Quem lembra? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. 2 vezes o A. Lembraram aí da formulinha? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Agora eu preciso substituir os valores na fórmula. Tá? Então x é igual menos B, que vale 6, mais ou menos raiz quadrada de... Olha o valor que eu achei aqui. 16. 16. Deixa eu apagar aqui para não confundir as coisas. Sobre 2 vezes 1. Tá? Então vamos lá. Regrinha de sinais, menos com menos, mais. Então, x1 vai ser igual a 6. Raiz quadrada de 16 é 4, certo? 4 vezes 4, 16. Vou fazer com mais primeiro, tá? Vou achar o x1. 2 vezes 1, 2. Então, meu x1 aqui é igual a 10 sobre 2. O meu x1 aqui é igual a 5. Achei a minha primeira raiz. Agora eu vou achar a minha segunda raiz, né? x2. Como eu fiz com mais, agora eu faço com menos. Menos 4 sobre 2. x2 é igual a 4 sobre 2. x2 é igual a 2. Tá? Achei o valor do meu x1 e meu x2. Vamos lá, vamos separando aqui, ó. x1 é igual a 5, x2 é igual a 2. Posso apagar aqui, pessoal, essa parte de baixo? Pode. Então vou apagar só vou apagar esse pedacinho aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. 5 e 2. Vou apagar a formulinha ali de Bhaskara também. Então aqui, ó, vamos começar a montar o nosso plano cartesiano. Uma reta horrível desse aqui não tem condições, né? Então aqui, ó, nós temos o x e aqui nós temos o y, tá? Então vamos lá. O meu x, ó, eu tenho dois pontos ali, ó, 5 e 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5.
tá? O meu y, né? E aí ainda tem o meu x vértice e meu y vértice, né? E aí tem aqui, ó, menos 4, menos 1, menos 2 do x vértice, menos 3 e menos 4. Ó. Tem menos 4 aqui. Já vou marcando aqui, ó. Eu tenho 2 aqui. 1, 2, 3, 4. Tenho 5 aqui. E tenho também o 3 aqui, ó. Que tá bem no meio aqui, ó. Beleza? Quando eu, né, faço o traçado da minha vértice, né, vai ficar aqui, ó. Certo? Outra coisa, gente, né? Qual que é o valor do meu y? Alguém saberia falar? Será que alguém falaria, arriscaria? O meu y, gente, aqui, ó, é o meu termo independente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O 5. Ele é o meu y. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem o meu y aqui, ó. Tem o meu x1 e meu x2, tem o meu y e tem o meu vértice aqui. Tem os meus 2 pontos aqui, ó, do x. Agora eu vou traçar a parábola. Opa, assim não, tem que pegar no ponto lá. Tem que vir aqui, ó. Mais ou menos isso, ó. Aí ela desce. Ela pega aqui, ó. Mais ou menos isso. Tá meio feio aí porque tá feito na mão. Se fosse na régua ia sair bonitinho. Então aqui, gente, ó, quando a gente começa a fazer análise, primeira coisa, né? O meu valor do A aqui, ó, ele é positivo. Então a concavidade ela deu voltada para cima. Tá vendo? É um ponto que é uma prova que, né, a minha parábola ela tá correta. Tá? O mais importante, gente, primeira coisa, olhar a função, né? Ver o meu A aqui, se ele é positivo ou negativo. E se quando eu fizer todos os cálculos, se a minha parábola tivesse acontecido isso, né? Então, de cara aqui, eu já tenho que ter em mente que o meu valor está incorreto. E o meu ponto de ligação, né? No caso aqui de x e y, que é exatamente isso aqui, ó, o meu vértice, tá? As minhas coordenadas aqui para esse vértice aqui, ó, né, minhas coordenadas aqui, nada mais é do que 3 e menos 4, que é essa ligação aqui, ó, dos pontos, né? Então, o meu vértice aqui, ó, ele tem as coordenadas, né, igual a xy, né? 3 e menos 4, que são os valores que a gente achou aqui, ó. Quando a gente fez os cálculos aqui, ó, para achar o vértice da parábola e o y da parábola. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Então, já vai dar o horário, né? Esse é o recado que eu tinha para dar hoje, tá? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês
né? Fiquem tranquilos quanto a isso. A aula foi gravada, então eu vou disponibilizar para vocês. Nesse momento eu vou interromper a gravação, tá? Finalizamos a nossa aula por aqui.